Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor teu Deus está no meio de ti. É a profecia feita por Sofonias no Antigo Testamento. Profecia esta que se realizará plenamente, definitivamente, com a encarnação do Filho de Deus. Encarnação que aconteceu quando Maria, pobre serva do Senhor, deu o seu sim ao chamado, ao convite, à missão que Deus lhe confiou. Esta palavra, então, do Antigo Testamento, dita pela boca do profeta Sofonias: o Senhor teu Deus está no meio de ti, se realiza quando Maria pronuncia o seu sim: eis aqui a serva do Senhor. Aí, de fato e de verdade, o Senhor estará em nosso meio, e agora estará fisicamente e para sempre, pois Cristo se encarna quando Maria dá o seu sim ao anjo que veio lhe convidá-la para ser a mãe do Senhor. Cristo se encarna, vive neste mundo e quando volta para o Pai, encontra uma forma de permanecer neste mundo através da Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade, dados oferecidos para nossa salvação. E tudo isto foi possível graças ao sim que Maria, pobre serva do Senhor, deu como resposta ao anjo quando este veio lhe convidá-la. E aqui, irmãos e irmãs, nos diz ainda o salmo de hoje: o Santo de Israel é grande entre vós. Ele é grande, mas aparece pequeno, aparece humilde, aparece simples, porque é assim o jeito de Deus agir. Ele não vem para colocar medo com a sua grandeza, ele vem humildemente para ficar entre nós. Quem sabe se deva também a isso, até mesmo o fato de Maria ter ficado surpresa com a visita do anjo. O anjo que chega e que a saúda: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E nos diz o evangelista, Maria não compreendeu o que significava estas palavras. Ela certamente compreendia que diante dela estava um anjo de Deus. Mas como eu, na minha humildade e pequenez, recebo a visita de um anjo, assim como Isabel, que hoje também no Evangelho proclama: quem sou eu para merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Se Isabel diz isso de Maria, o que Maria não disse ao anjo? Quem sou eu para merecer a visita do anjo de Deus? E não apenas merecer a visita, mas merecer aquela saudação: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria, irmãos e irmãs, era mulher da humildade, era mulher da simplicidade, era mulher que vivia no seu cotidiano a sua fé, a sua esperança e a sua confiança em Deus, porque ela tinha aprendido já com os profetas do Antigo Testamento que Deus se revela na pequenez, que Deus se revela na humildade, que Deus não vem para colocar medo com a sua grandeza.
e aqui ela própria reconhece a sua humildade no cântico que ela entoa neste encontro, nesta visita a Isabel. Porque o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Maria compreendia que era a sua humildade que atraía o olhar de Deus, que atraía a graça de Deus, que atraía a bênção de Deus. E quanto mais humilde se é, mais graça de Deus se recebe, mais graça de Deus se alcança, porque Deus, Ele se alegra em vir até uma alma que vive na sua humildade, que vive, que reconhece a sua pequenez, porque é ali, na pequenez da alma, que Deus vai agir, realizando aquilo que disse Jesus: os humildes serão exaltados. É Deus quem exalta, não a própria pessoa. É Deus quem exalta os humildes. E por outro lado, Ele derruba, como diz Maria, nesse seu cântico, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Maria sabia qual era a dinâmica usada por Deus, de elevação da pessoa que vive na humildade. Maria, então, com a sua humildade, se torna a mãe do Senhor, e se tornando a mãe do Senhor, faz com que a palavra do profeta Sofonias, ela se cumpra, ela se realize plenamente. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. É Maria quem torna possível a encarnação do Filho de Deus, e agora Deus está no nosso meio. E estando Deus em nosso meio, através do sim de Maria, então a palavra que também o profeta Sofonias disse, agora então pode se realizar em cada um de nós também. Não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. Não ao desânimo, porque o Senhor está conosco. Como também o profeta Isaías vai dizer, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Deus está conosco, e aquela que o trouxe ao mundo também está conosco, não nos abandona, porque assim, irmãos e irmãs, como na oração da coleta de hoje se diz, ó Deus que inspirastes a Virgem Maria, sua visita a Isabel, Deus inspira também a visita de Maria a cada um de nós, e de modo especial a toda a humanidade, através das aparições reconhecidas e ainda também não reconhecidas, mas autênticas, em que a Virgem Maria vem para advertir a humanidade, para pedir à humanidade oração. É Deus quem inspira, é Deus quem permite a visita de Maria. Irmãos e irmãs, Maria se torna assim, portanto, um instrumento nas mãos de Deus. Ela que disse sim, eis aqui a serva do Senhor, não parou de dizer sim a Deus. Continua ao longo da história dizendo, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui, eu que estou disposta a ajudar a que a humanidade alcance a salvação. Eis aqui a serva do Senhor, que não para de trabalhar para a salvação da humanidade. Irmãos e irmãs, Santa Teresinha dizia que quando ela morresse, a sua eternidade seria para fazer o bem na terra. Pedirei a Deus que minha eternidade seja para fazer o bem na terra, para alcançar as graças para as almas. Meus irmãos e minhas irmãs,
Se Santa Teresinha diz isso, o que não dirá Maria também, de passar a eternidade fazendo o bem na terra, buscando a salvação da humanidade, desta humanidade que ela acolheu a cada um e uma como seu filho e filha, pois foi esta a missão que o seu filho lhe deu no seu último dia de vida, nos seus últimos instantes de vida neste mundo. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Maria acolhe e Maria recebe cada homem e cada mulher, cada discípulo de Jesus Cristo como seu filho, sua filha, e vai trabalhar, colaborar incansavelmente para que cada um de nós alcance a graça da salvação. É isto o que Maria quer, a nossa salvação, a salvação que o seu Filho, Jesus Cristo, veio nos trazer e que se tornou possível graças ao sim que ela deu na visita do anjo, quando foi convidá-la para ser a mãe do Senhor. Irmãos e irmãs, por fim, para concluirmos, hoje celebramos o encerramento do mês de maio, com este gesto simbólico de coroação da imagem de Nossa Senhora. Meus irmãos e minhas irmãs, quem coroa Maria é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Ele quem faz esta coroação no céu, exaltando assim aquela que neste mundo se fez serva, realizando assim aquela palavra que Jesus disse: o Senhor eleva os humildes. São Paulo, meus irmãos e irmãs, vai dizer em uma de suas cartas, já no final de sua vida, quando ele vê que se aproxima a sua morte, São Paulo vai dizer: agora estou para receber a coroa que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, no dia do encontro com ele, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos aqueles que perseverarem. É palavra de São Paulo, é palavra da Escritura. Se São Paulo diz que está para receber uma coroa, ele que perseguiu os cristãos, como Deus não coroaria aquela que se dispôs a ser a mãe do seu filho? Se Deus reserva uma coroa para Paulo, que perseguiu os cristãos, e que Paulo diz: agora estou para receber a coroa que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, como Deus não coroaria aquela que disse: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a serva que se dispõe a fazer a tua vontade, ó Pai. Assim, irmãos e irmãs, se Paulo diz que vai receber uma coroa, podemos também estender esta expressão para Nossa Senhora, e ela, coroada por Deus na eternidade, em seu corpo e alma, ela se torna então modelo para nós, modelo daqueles que, vivendo na humildade, serão coroados por Deus, porque diz São Paulo que esta coroa não é exclusiva para ele, é para ele, mas é para todos aqueles que perseverarem no Senhor, que permanecerem fiéis. Maria não apenas permaneceu fiel, mas nem tocada foi por nenhuma mancha de pecado, porque o próprio Deus a preservou da mancha do pecado para a missão que estava para lhe confiar. Se Paulo, pecador, perseguidor que foi, diz que está para receber uma coroa, muito mais Maria haveria de receber uma coroa, ela que nem a mancha do pecado teve em seu corpo. Peçamos então, irmãos e irmãs, que Maria interceda por nós, que Maria nos faça compreender esta verdade que diz o profeta Sofonias: o Senhor teu Deus está no meio de ti,
É esta verdade que a gente diz pelo menos 3 vezes em cada Santa Missa. Quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, e a comunidade repete, Ele está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Está no meio de nós, graças ao sim de Maria. Que Maria nos ajude, que Maria nos ensine a permanecermos fiéis ao Senhor, para um dia recebermos na glória também nós a coroa que o Senhor, justo juiz, dará àqueles que perseverarem até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra do profeta Sofonias, que acontece, se realiza com o sim de Maria dado ao anjo como sua resposta. O Senhor teu Deus está no meio de ti.